Audioconto A Vida de Annie Moore, escrito por Roberto Bolanho. O pai de Annie Moore lutou pela democracia em um navio-hospital no Pacífico, de 1943 a 1945. Sua primeira filha, Susan, nasceu enquanto ele navegava no mar das Filipinas, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele então retornou a Chicago e em 1948, Annie nasceu. Mas o Dr. Moore não gostou de Chicago e 3 anos depois ele e sua família se mudaram para Great Falls, Montana. Annie cresceu ali. Sua infância foi tranquila, mas também estranha. Em 1958, quando tinha 10 anos, viu pela primeira vez a face do carvão, a face manchada de sujeira, como ela descreve alternadamente, da realidade. Sua irmã tinha um namorado chamado Fred, que tinha 15 anos. Numa sexta-feira, Fred chegou à casa dos Moore e disse que seus pais tinham viajado. A mãe de Anne disse que não parecia certo deixar um rapaz que mal era adolescente sozinho em casa. O pai de Anne opinou que Fred já era um rapaz e podia cuidar de si mesmo. Naquela noite, Fred jantou na casa dos Moore e depois passou um tempo na varanda conversando com Susan e Anne, até às 10 horas. Antes de ir embora, deu boa noite à senhora Moore. O Dr. Moore já tinha dormido. No dia seguinte, Susan e Anne foram dar uma volta de carro no parque, no carro dos pais de Fred. Segundo Anne, o humor de Fred estava visivelmente diferente da noite anterior. Perdido em pensamentos, dizendo quase nada além de monossílabos, ele parecia ter brigado com Susan. Por um tempo ficaram sentados no carro sem fazer nada, em silêncio. Fred e Susan na frente e Anne atrás. Então Fred sugeriu que fossem para a casa dele. Susan não respondeu. Fred ligou o carro, dirigindo pelas ruas de um bairro pobre que Anne não reconheceu, como se Fred tivesse se perdido, ou como se no fundo, apesar de tê-las convidado, ele não quisesse realmente levá-las para casa. Durante o passeio, Anne se lembra, Susan não olhou para Fred nenhuma vez. Passou o tempo todo olhando pela janela, como se as casas e as ruas, passando lentamente, fossem um espetáculo único. Fred, também com os olhos fixos à frente, não olhou para Susan nenhuma vez. Eles não disseram uma única palavra, nem sequer olharam para ela no banco de trás, embora em uma ocasião apenas uma vez. A garota, então, chamada Anne, tenha percebido o brilho nos olhos de Fred, que a observou brevemente pelo retrovisor. Quando finalmente chegaram a casa, nem Fred nem Susan fizeram qualquer movimento para sair. Até mesmo a maneira como Fred estacionou o carro junto ao meio-fio, e não na garagem, sugeria uma certa impermanência em suas ações, uma interrupção da continuidade. Como se ao estacionar o carro daquela forma, Fred estivesse nos dando, e a si mesmo, um tempo extra para pensar. Lembra Anne? Então, mas Anne não se lembra de quanto tempo se passou. Então Susan saiu do carro, ordenou que ela fizesse o mesmo. Pegou em sua mão e elas partiram sem se despedir. Quando estavam a alguns metros de distância, Anne se virou e viu a nuca de Fred, no mesmo lugar, sentado ao volante, como se ainda estivesse dirigindo, com o olhar fixo à frente, diz Anne, embora talvez seus olhos estivessem fechados, ou talvez semicerrados, ou ele estivesse olhando para o chão, ou estivesse chorando. Eles voltaram para casa a pé e Susan, apesar das perguntas, recusou-se a explicar seu comportamento. Naquela tarde, Anne não teria se surpreendido ao ver Fred aparecer em seu jardim.
Ela já havia presenciado brigas entre ela e a irmã mais velha, e as desavenças nunca duraram. Mas Fred não apareceu naquele sábado, nem no domingo, e não foi à escola na segunda-feira, como Susan confessaria mais tarde. Na quarta-feira, a polícia prendeu Fred por dirigir embriagado na parte baixa de Great Falls. Depois de interrogá-lo, 2 policiais foram até sua casa e entraram e encontraram seus pais mortos, sua mãe no banheiro, seu pai na garagem. Seu corpo estava parcialmente envolto em cobertores e papelão, como se Fred pretendesse se livrar dele nos dias seguintes. Como resultado desse crime, Susan, que inicialmente mantivera uma compostura notável, entrou em colapso e passou vários anos consultando psicólogos. Anne, por outro lado, permaneceu inalterada, embora o incidente ou a sombra dele ressurgisse intermitentemente no futuro. Mas por ora ela nem sequer sonhava com Fred, e se sonhava, tinha o cuidado de esquecer o sonho assim que acordava. Aos 17 anos, Anne foi estudar em São Francisco. 2 anos antes, Susan, matriculada na Faculdade de Medicina em Berkeley, havia feito o mesmo. Ela dividia um apartamento com 2 outras estudantes em South Oakland, perto de San Leandro. Escrevia para os pais apenas ocasionalmente. Quando Anne chegou, encontrou a irmã em um estado deplorável. Susan não estudava, dormia durante o dia e desaparecia à noite, permanecendo até altas horas da madrugada. Anne matriculou-se em literatura inglesa e fez um curso de pintura impressionista. À tarde, começou a trabalhar em uma cafeteria em Berkeley. Nos primeiros dias, morou no mesmo quarto que a irmã. Aliás, poderia ter ficado lá indefinidamente. Susan dormia durante o dia, enquanto Anne estava na universidade, e raramente voltava para casa à noite, então Anne nem precisou colocar outra cama no quarto. Mas depois de um mês, Anne se mudou para a rua Hackett, em Berkeley, perto da cafeteria onde trabalhava, e parou de ver a irmã, embora às vezes ligasse para ela. Eram sempre as outras garotas do prédio que a atendiam, Anne se lembra, para saber como ela estava, para dar notícias de Great Falls, para ver se ela precisava de alguma coisa. As poucas vezes que falou com Susan, estava bêbada. Certa manhã, disseram-lhe que Susan não morava mais lá. Durante 2 semanas ela procurou por toda Berkeley e não conseguiu encontrá-la. Finalmente, uma noite, ligou para os pais em Great Falls e foi Susan quem atendeu o telefone. Anne ficou completamente chocada. De certa forma, sentiu-se decepcionada e traída. Susan tinha definitivamente abandonado a faculdade e agora queria começar uma nova vida em uma cidade tranquila e decente, contou-lhe. Anne garantiu-lhe que qualquer coisa que fizesse seria a coisa certa, embora realmente acreditasse que a irmã estivesse em uma situação muito ruim e tivesse desperdiçado boa parte da sua vida. Pouco depois ela conheceu Paul, um pintor e neto de anarquistas judeus russos, e foi morar com ele. Paul tinha uma pequena casa de 2 andares. No primeiro andar ficava seu estúdio, onde grandes pinturas inacabadas se acumulavam, e no segundo andar havia uma sala de estar e jantar integradas, além de uma cozinha e um banheiro minúsculos. Claro, ele não foi o primeiro homem com quem ela dormiu. Ela já havia namorado um colega da aula de pintura impressionista, que a apresentou a Paul. E em Great Falls, ela namorou um jogador de basquete e um rapaz que trabalhava em uma padaria. Por um tempo ela achou que estava apaixonada por este último. Seu nome era Raymond e a padaria pertencia a seu pai. Aliás, padeiros eram uma tradição na família de Raymond há gerações. Raymond estudava e trabalhava. Mas quando se formou, decidiu se dedicar à padaria em tempo integral. Segundo Anne, ele não era um aluno brilhante, mas também não era ruim. E o que ele mais se lembra de Raymond daqueles anos,
é o orgulho que ele tinha de sua profissão e da profissão de sua família. E uma região onde as pessoas certamente se orgulham de muitas coisas, mas não de serem padeiros. A relação entre Anne e Paul era particular e peculiar. Anne tinha 17 anos, prestes a completar 18, e Paul 26. Eles tiveram problemas na cama desde o início. No verão, Paul frequentemente sofria de impotência. No inverno, tinha ejaculação precoce. No outono e na primavera, o sexo não lhe despertava nenhum interesse. É assim que Anne conta, acrescentando que nunca havia conhecido alguém tão inteligente. Paul sabia de tudo: pintura, história da arte, literatura, música. Às vezes era insuportável, mas também sabia quando estava insuportável e tinha o dom de se trancar em seu estúdio e pintar até o fim do tempo. Quando se tornava o Paul de sempre, charmoso, falante, afetuoso, parava de pintar e saía com Anne para o cinema ou o teatro, ou para as inúmeras palestras, recitais que aconteciam em Berkeley na época, que pareciam preparar as mentes das pessoas para os anos decisivos que se aproximavam. No início, eles viviam do que Anne ganhava na cantina e de uma bolsa de estudos que Paul havia recebido. Um dia, porém, eles decidiram viajar para o México e Anne pediu demissão do emprego. Eles estiveram em Tijuana, Hermosillo, Guaymas, Culiacán e Mazatlán. Lá pararam e alugaram uma casinha perto da praia. Todas as manhãs tomavam banho. À tarde, Paul pintava e Anne lia. E à noite iam a um bar americano, único da região, chamado The Frog, frequentado por turistas e estudantes da Califórnia, onde ficavam bêbados até altas horas, discutindo com pessoas com quem normalmente nem sequer conversariam. No The Frog, compravam maconha de um mexicano magro que sempre se vestia de branco e a quem não deixavam entrar no bar. Ele esperava seus clientes dentro do carro, estacionado na calçada oposta, ao lado de uma árvore seca. Além daquela árvore, não havia prédios, apenas escuridão, a praia e o mar. O magrelo se chamava Ruben e às vezes trocava maconha por fitas cassete, que tocava no som do carro. Rapidamente se tornaram amigos. Certa tarde, enquanto Paul pintava, ele apareceu na casa de praia e Paul pediu que posasse para uma foto. Daquele momento em diante, nunca mais precisaram pagar pela maconha que usavam, embora às vezes Ruben chegasse de manhã e só fosse embora tarde da noite, o que Anne achava irritante. Além de ter que cozinhar para mais uma pessoa, na opinião dela, o mexicano estava tirando a privacidade da vida idílica que haviam planejado. A princípio, Ruben só falava com Paul, como se pressentisse que Anne não o acolhia bem. Mas com o passar dos dias tornaram-se amigos. Ruben falava um pouco de inglês e Anne e Paul praticavam o espanhol básico que já sabiam com ele. Certa tarde, enquanto nadavam, Anne sentiu Ruben tocar suas pernas debaixo d'água. Paul estava na praia, observando-os. Quando Ruben emergiu, olhou-a nos olhos e disse que estava apaixonado por ela. Naquele mesmo dia, souberam mais tarde, um rapaz que frequentava o bar de The Frog e com quem tinham conversado algumas vezes, se afogou. Pouco depois, eles voltaram para São Francisco. Era uma boa época para Paul. Ele realizou algumas exposições, vendeu alguns quadros e seu relacionamento com Anne se tornou ainda mais estável. No final do ano, ambos viajaram para Great Falls, passaram o Natal na casa dos pais de Anne. Paul não gostava dos pais de Anne, mas se dava bem com Susan. Uma noite, Anne acordou e não encontrou Paul na cama. Ela foi procurá-lo e ouviu vozes na cozinha. Quando desceu, encontrou Paul e Susan conversando sobre Fred. Paul ouvia e fazia perguntas e Susan recontava repetidamente, mas de diferentes perspectivas, o último dia que passara com Fred, dirigindo pelos piores bairros de Great Falls. Anne se lembra de que a conversa entre sua irmã e seu namorado parecia extremamente artificial, como se estivessem dando voltas em círculos,
relembrando o enredo de um filme e não algo que realmente havia acontecido. No ano seguinte, Anne abandonou a universidade, tornou-se a companheira em tempo integral de Paul. Ela comprava telas, molduras e tinta para ele. Preparava o almoço e o jantar, lavava suas roupas, varria e passava pano no chão, lavava a louça, tudo que podia para tornar a vida de Paul o mais tranquila e criativa possível. O relacionamento deles era insatisfatório. Sexualmente, Paul piorava a cada dia. Na cama, Anne não sentia mais nada e chegou a se perguntar se não seria lésbica. Nessa época, eles conheceram Linda e Mark. Linda, como Ruben, em Mazatlan, ganhava vida vendendo drogas e às vezes escrevia histórias infantis que nenhuma editora aceitava. Mark era poeta, ou pelo menos era o que Linda dizia. Naquela época, com raras exceções, Mark passava os dias trancados em casa, ouvindo rádio ou assistindo à televisão. De manhã saía para comprar 3 ou 4 jornais e às vezes ia à universidade, onde encontrava antigos colegas ou assistia a palestras de poetas renomados que vinham a Berkeley por um semestre ou 2. Mas no resto do tempo, Anne recorda, ele passava trancado em casa e no quarto. Caso Linda recebesse visitas, ouvindo rádio, assistindo à televisão e aguardando o início da Terceira Guerra Mundial. A carreira de Paul, ao contrário das expectativas de Anne, estagnou repentinamente. Tudo aconteceu muito rápido. Primeiro ele perdeu a bolsa de estudos. Depois os galeristas da região da Baía de São Francisco perderam o interesse em suas pinturas. E por fim, ele parou de pintar completamente e começou a estudar literatura. À tarde, Paul e Anne iam à casa de Linda e Mark e passavam horas conversando sobre a Guerra do Vietnã e viagens. Embora Paul e Mark nunca tenham se tornado amigos íntimos, eles podiam passar horas juntos, lendo poemas um para o outro. Paul, lembra Anne, começou nessa época a escrever versos inspirados em William Carlos Williams e Kenneth Rushmore, a quem eles ouviram certa vez em um recital em Palo Alto, e bebendo. A amizade entre Anne e Linda, por outro lado, cresceu imperceptivelmente, mas de forma constante, embora não parecesse estar construída sobre nada sólido. Anne gostava da autoconfiança de Linda, de sua independência, de seu desdém por certas normas estabelecidas, de seu respeito pelos outros e de seu estilo de vida eclético. Quando Linda engravidou, seu relacionamento com Mark terminou abruptamente. Linda se mudou para um apartamento na Donaldson Road e trabalhou até poucos dias, ou talvez poucas horas. Anne não se lembra, antes de dar à luz. Mark permaneceu no antigo apartamento deles. Seu isolamento se tornou ainda mais severo. No início, Paul continuou visitando Mark, mas logo percebeu que não tinham mais nada a dizer um ao outro e parou. Anne, por outro lado, se aproximou de Linda e às vezes até dormia em seu apartamento, geralmente nos fins de semana, quando Linda precisava passar mais tempo com seus clientes e não podia ficar com o bebê tanto quanto gostaria. Um ano após a primeira viagem ao México, Paul e Anne voltaram a Mazatlan. Dessa vez, a viagem foi diferente. Paul queria alugar a casinha na praia, mas estava ocupada, então tiveram que se contentar com uma espécie de bangalô a cerca de 3 quarteirões de distância. Assim que chegaram a Mazatlan, Anne adoeceu. Teve diarreia e febre e passou 3 dias sem conseguir sair da cama. No primeiro dia, Paul ficou em casa cuidando dela, mas depois começou a desaparecer por horas a fio e numa noite nem voltou para casa. Ruben, porém, a visitou. Anne percebeu que, noite após noite, Paul saía com Ruben e a princípio detestou o mexicano. Mas na terceira noite, quando já se sentia um pouco melhor, Ruben apareceu no bangalô às 2 da manhã para ver como ela estava. Conversaram até às 5 da manhã e depois fizeram amor. Anne ainda se sentia fraca e por um momento teve a impressão de que Paul
os observava da porta entreaberta ou de uma janela, mas depois se esqueceu completamente disso. Disse ela por causa da doçura de Rubén e da duração do ato. Quando Paul apareceu no dia seguinte, Anne contou-lhe o que tinha acontecido. Paul disse, merda, mas não acrescentou mais nada. Durante 1 ou 2 dias, tentou escrever num caderno preto que nunca deixou Anne ler, mas logo desistiu e passou o tempo dormindo na praia e bebendo. Algumas noites saía com Rubén como se nada tivesse acontecido. Outras noites ficava em casa. E em 2 ocasiões tentaram fazer amor, mas o resultado deixou muito a desejar. Ela dormiu com Rubén novamente. Uma vez à noite na praia e a outra vez no quarto, enquanto Paul dormia no sofá da sala. Depois de alguns dias, Anne percebeu que Rubén estava com ciúmes de Paul. Mas isso só acontecia quando os 3 estavam juntos, ou quando Anne e Rubén estavam sozinhos. Nunca quando Rubén e Paul saíam à noite para visitar os bares de Mazatlán. Nessa época, Anne se lembra. Eles pareciam irmãos. Quando chegou o dia da partida, Anne decidiu ficar no México. Paul entendeu e não disse nada. A despedida foi triste. Ela e Rubén ajudaram Paul a arrumar as malas e colocá-las no carro. E depois lhe deram alguns presentes. Anne lhe deu um álbum de fotos antigo e Rubén lhe deu uma garrafa de tequila. Paul não tinha presentes para eles, mas deu a Anne metade do dinheiro que lhe restava. Mais tarde, quando estavam sozinhos, trancaram-se no bangalô, fizeram amor por 3 dias seguidos. Pouco depois, Anne ficou sem dinheiro. Rubén voltou a vender drogas em frente ao Sapo. Anne saiu do bangalô e foi morar na casa de Rubén, em um bairro da cidade, sem vista para o mar. A casa pertencia à avó de Rubén, que morava lá com o filho mais velho, um pescador solteiro na casa dos 40, e o neto. As coisas logo pioraram. A avó de Rubén não gostava que Anne andasse pela casa seminua. Certa tarde, enquanto estava no banheiro, o tio de Rubén entrou e fez uma proposta indecente. Ela ofereceu-lhe dinheiro. Ele ofereceu-lhe dinheiro. Anne, é claro, recusou a oferta, mas não com firmeza suficiente. Ela não queria ofendê-lo, lembra-se. E no dia seguinte, o tio de Rubén ofereceu-lhe novamente dinheiro, em troca de favores. Sem saber o que estava prestes a desencadear, ela contou a Rubén tudo o que havia acontecido. Naquela noite, Rubén pegou uma faca de cozinha e tentou matar o tio. Os gritos, Anne se lembra, foram altos o suficiente para acordar toda a vizinhança, mas, surpreendentemente, ninguém pareceu notar. Por sorte, o tio de Rubén era mais forte, experiente em lutas, e o desarmou rapidamente. Mas Rubén ainda queria brigar e atirou um vaso na cabeça do tio. O tio desviou do vaso justamente quando a avó saiu do quarto, vestida com uma camisola vermelha brilhante, algo que Anne nunca tinha visto antes. E, infelizmente, o vaso chocou contra o peito dela. Então o tio espancou Rubén violentamente e levou a mãe dele para o hospital. Quando voltaram, a avó e o tio invadiram o quarto onde Anne e Rubén estavam dormindo e deram a eles algumas horas para irem embora. O corpo de Rubén estava coberto de hematomas e ele mal conseguia se mexer. Mas o medo que sentia do tio era tão grande que, em menos de 2 horas, eles já tinham colocado tudo dentro do carro. Rubén tinha família em Guadalajara, então eles foram para lá. Só podiam ficar 4 dias em Guadalajara. Na primeira noite, dormiam na casa de uma das irmãs de Rubén, uma casa pequena, barulhenta, cheia de crianças e sufocantemente quente. Dividiram um quarto com 3 crianças pequenas. No dia seguinte, Anne decidiu ir para uma pensão. Não tinham dinheiro, mas Rubén ainda tinha um pouco de maconha e alguns comprimidos de LSD, que resolveu vender em Guadalajara. A primeira tentativa foi decepcionante. Rubén não conhecia bem Guadalajara e não sabia onde vender sua mercadoria. E voltou para a pensão cansado e sem um tostão. Naquela noite conversaram até muito tarde. Num momento de frustração,
Rubem perguntou o que fariam se não conseguisse dinheiro suficiente para pagar a pensão e a gasolina do carro. Anne disse, obviamente em tom de brincadeira, que poderia se prostituir. Rubem não entendeu a piada e lhe deu um tapa. Foi a primeira vez que um homem a agrediu. Eu costumava assaltar bancos, disse o mexicano, e avançou sobre ela. Essa foi uma das experiências sexuais mais estranhas da vida dela, lembra Anne. As paredes da pensão pareciam ser feitas de carne. Carne crua e carne grelhada, indiscriminadamente. E enquanto faziam sexo com ela olhava para as paredes e via coisas se movendo, correndo por aquela superfície irregular, como em um filme de terror de John Carpentier. Embora eu não me lembre de nenhum filme de Carpentier com essa peculiaridade. No dia seguinte, Rubem vendeu o resto das drogas e eles partiram para a cidade do México. Moraram na casa da mãe de Rubem, num bairro perto de La Villa, mais ou menos na mesma região onde eu morava. Se eu tivesse te visto naquela época, teria me apaixonado por você. Contei a Anne muito tempo depois. Quem sabe, respondeu Anne, e acrescentou, se eu fosse adolescente naquela época, não teria me apaixonado por mim mesma. Por um tempo, uns 2 ou 3 meses, Anne acreditou estar apaixonada por Rubem e que ficaria no México para sempre. Mas um dia ela ligou para os pais, pediu dinheiro para a passagem de avião. Se despediu de Rubem e voltou para São Francisco. Até conseguiu um emprego de garçonete e morou no apartamento de Linda. Quando Anne chegava do trabalho, Linda às vezes ainda estava acordada e elas ficavam conversando até tarde. Algumas noites falavam sobre Paul e Mark. Paul morava sozinho, tinha voltado a pintar, embora bem menos do que antes, e não tinha a menor esperança de expor seus quadros. Segundo Linda, as pinturas de Paul eram simplesmente muito ruins. Mark continuava trancado em casa, ouvindo rádio e assistindo a todos os noticiários de TV. E quase não tinha mais amigos. Alguns anos depois, Anne se lembra, Mark publicou um livro de poesia que fez certo sucesso entre os estudantes da Berkeley, e ele fez leituras e participou de algumas conferências. Parecia o momento perfeito para ele conhecer uma garota e voltar a morar com alguém, mas quando a empolgação inicial passou, Mark voltou a se trancar em casa e nunca mais se ouviu falar dele. Mais tarde, Linda foi morar com um rapaz chamado Larry, e Anne alugou um pequeno apartamento em Berkeley, perto da cafeteria. As coisas pareciam estar indo bem, mas Anne sabia que estava prestes a explodir. Ela pressentia isso em seus sonhos, cada vez mais estranhos, em seu humor, que a essa altura já se tornara propenso à melancolia, e em seu temperamento instável e caprichoso. Durante esse período, ela saiu com alguns rapazes, mas a experiência foi decepcionante. Às vezes ela ia visitar Paul, mas logo parou com as visitas porque os encontros começavam bem, mas quase sempre terminavam em cenas violentas. Paul rasgando seus desenhos, talvez uma pintura. Ou com crises de choro, autorrecriminação e tristeza. Às vezes ela pensava em Rubem e ria de como havia sido ingênua. Um dia ela conheceu um rapaz chamado Charles, e eles se tornaram amantes. Charles era o completo oposto de Paul, lembra Anne, embora no fundo fossem unha e carne. Charles era negro, não tinha renda alguma, adorava conversar e era um bom ouvinte. Às vezes passavam a noite inteira fazendo amor e conversando. Charles gostava de falar sobre sua infância e adolescência, como se pressentisse algum segredo que lhe escapasse. Anne, por outro lado, preferia falar sobre o que estava acontecendo com ela naquele exato momento da sua vida. E também gostava de falar sobre seus medos, sobre a explosão que pressentia estar à espreita por trás de cada dia comum. Na cama, Anne se lembra, seus encontros eram tão insatisfatórios como sempre. Nos primeiros dias, talvez pela novidade, a experiência era agradável. Algumas noites até mesmo de tirar o fôlego. Mas depois, tudo voltava ao normal. Foi nesse ponto que Anne cometeu o que, em retrospectiva, considera um erro monumental. Ela contou a Charles o que estava acontecendo com ela na cama.
o que sentia com todos os homens com quem havia dormido, inclusive com ele. A princípio, Charles não sabia o que lhe dizer, mas depois de alguns dias sugeriu que, já que ela não sentia nada, poderia ao menos obter material daquela situação. Anne levou alguns dias para perceber que o que Charles estava sugerindo era que ela se tornasse prostituta. Talvez ela tenha concordado por causa da ternura que sentia por Charles naquela época, ou porque achou excitante experimentar, ou porque imaginou que isso aceleraria a explosão. Charles comprou para ela um vestido vermelho e sapatos de salto alto combinando. Comprou para si mesmo um revólver, porque acreditava, como disse Anne, que um cafetão sem arma não era nada. Anne viu o revólver quando estava no carro de Berkeley para São Francisco, quando abriu o porta-luvas para procurar algo, talvez cigarros. Ficou assustada. Charles garantiu-lhe que não tinha motivos para ter medo, que o revólver era um seguro de vida para ambos. Depois Charles disse-lhe para qual hotel levar os clientes, deu-lhe algumas voltas pelo bairro e a deixou na entrada de um bar, onde os homens costumavam ir à procura de mulheres. Ele provavelmente foi a outro bar para se divertir com os amigos, embora tenha dito a Anne que estaria constantemente de olho nela. Anne se lembra de nunca ter sentido tanta vergonha na vida, como quando entrou no bar, sentou no balcão, sabendo que estava ali à procura do seu primeiro cliente e que todos no bar sabiam disso. Ela odiava o vestido vermelho, odiava os sapatos vermelhos, odiava a pistola de Charles, odiava o tiro que foi anunciado, mas nunca veio. Mesmo assim, reuniu forças para pedir um martini duplo e compostura suficiente para puxar conversa com o barman. Conversaram sobre tédio. O barman parecia saber muito sobre o assunto. Logo depois, um homem na casa dos 50, parecido com o pai dela, só que mais baixo, mais gordinho, juntou-se à conversa. Anne não se lembrava do nome dele, ou talvez nunca o tivesse sabido, mas vamos chamá-lo de Jack. Ele pagou a bebida de Anne e pediu que ela se retirasse. Quando Anne estava prestes a descer do banco, o barman se aproximou e disse que tinha algo importante para lhe contar. Anne achou que ele tinha tido uma ideia sobre o tédio e queria sussurrá-la em seu ouvido. E, de fato, o garçom estendeu a mão do outro lado do balcão e sussurrou em seu ouvido que ela nunca mais deveria pôr os pés naquele bar. Quando o garçom voltou ao seu lugar, ele e Anne se entreolharam. Então Anne disse, tudo bem, e saiu. O homem que parecia ser seu pai esperava na calçada. Eles foram de carro até o hotel que Charles havia indicado anteriormente. Durante o curto trajeto, Anne ficou olhando ao redor pelas ruas como uma turista. Sem muita esperança, ela esperava avistar Charles em alguma porta ou na estrada de um beco, mas não o viu e concluiu que seu cafetão provavelmente estava em algum bar. O encontro com um homem que parecia com seu pai foi breve e, para surpresa de Anne, não foi isento de ternura. Quando o homem foi embora, Anne pegou um táxi para casa. Naquela noite ela disse a Charles que tudo havia terminado, que nunca mais queria vê-lo. Charles era muito jovem, lembra Anne. Seu maior desejo, aparentemente, era ter uma prostituta, mas ele reagiu bem, embora estivesse à beira das lágrimas. Algum tempo depois, quando Anne trabalhava no turno da noite, em um café em Berkeley, ela o viu novamente. Ele estava com alguns amigos e eles estavam rindo dela. Isso a perturbou muito mais do que todas as discussões anteriores. Charles usava roupas baratas, então era bem possível que ele não tivesse feito carreira na prostituição, embora Anne preferia não perguntar a ele. Os anos seguintes foram bastante agitados, lembra Anne. Por um tempo, ela morou com amigos em uma cabana perto do Lago Martis. Voltou a dormir com Paul e fez um curso de escrita criativa na universidade. Às vezes, ligava para os pais em Great Falls. Outras vezes,
Seus pais apareciam em São Francisco e passavam 2 ou 3 dias com ela. Susan havia se casado com um farmacêutico e agora morava em Seattle. Paul vendia equipamento de informática. Às vezes Anne perguntava por que ele não pintava mais, e Paul preferia não responder. Ela também fez algumas viagens ao exterior. Foi ao México algumas vezes, viajou de van para Guatemala, onde a polícia a deteve por 24 horas. E um dos amigos que estava com ela foi espancado. Ela esteve no Canadá cerca de 5 vezes, na região de Vancouver, na casa de uma amiga, que, como Linda, escrevia histórias infantis e queria se afastar de tudo. Mas ela sempre voltava para São Francisco, e foi lá que conheceu Tony. Tony era coreano, da Coreia do Sul. Trabalhava em uma fábrica de roupas onde a maioria dos funcionários era imigrante ilegal. Ele era amigo de um amigo de Paul, ou de Linda, ou talvez de alguém da cafeteria de Berkeley. Anne não se lembra de quem, apenas que foi amor à primeira vista. Tony era muito gentil e muito sincero. O primeiro homem sincero que Anne já havia conhecido. Tão sincero que, ao saírem do cinema, era um filme de Antonioni, a primeira vez que iam ao cinema juntos. Ele confessou a ela, sem qualquer constrangimento, que estava entediado e que era virgem. Quando transaram pela primeira vez, no entanto, Anne ficou surpresa com a sabedoria sexual demonstrada por Tony. Ele era um amante muito melhor que qualquer outro que ela já tivera. Eles se casaram logo depois. Anne nunca havia considerado o casamento, mas o fez para que Tony pudesse regularizar sua situação no país. No entanto, eles não se casaram na Califórnia. Embarcaram em uma longa viagem para Taiwan, onde Tony tinha parentes, e lá celebraram o casamento. Depois, Tony viajou para a Coreia para visitar sua família e Anne viajou para as Filipinas para visitar uma amiga da faculdade que morava em Manila há anos, casada com um advogado filipino de prestígio. Quando retornaram aos Estados Unidos, se estabeleceram em Seattle, onde Tony tinha parentes. E lá, com suas economias, as economias de Anne e o dinheiro de seus pais, ele abriu uma banca de frutas. Viver com Tony, lembra Anne, era como viver num mar de rosas. Lá fora, uma tempestade assolava o ambiente todos os dias. As pessoas viviam sob constante ameaça de um terremoto pessoal. Todos falavam em catarse coletiva, mas ela e Tony refugiavam-se num oásis onde a serenidade era possível. Breve, diz Anne, mas possível. Um detalhe curioso. Tony adorava filmes pornográficos e frequentemente ia com Anne, que obviamente nunca havia considerado frequentar um cinema desse tipo. O que a chocava nos filmes pornográficos era que os homens sempre ejaculavam do lado de fora, nos seios, nádegas ou rostos de suas colegas de cena. No início ela sentia vergonha de ir a esse tipo de cinema, algo que Tony parecia não sentir. Para quê? Se os filmes eram legais, não deveria haver motivo para vergonha. Eventualmente, Anne se recusou a acompanhá-lo, e Tony continuou a frequentar esse cinema sozinho. Outro detalhe curioso. Tony era muito trabalhador, muito mais do que qualquer outro amante que Anne já tivesse tido. E mais um. Tony nunca se irritava, nunca discutia, como se considerasse totalmente inútil tentar fazer com que outra pessoa compartilhasse seu ponto de vista, como se acreditasse que todos estavam perdidos e que era presunçoso uma alma perdida mostrar o caminho para outra. Um caminho que não só ninguém conhecia, como provavelmente nem existia. Um dia Anne deixou de amar Tony e saiu de Seattle. Voltou para São Francisco. Retomou o relacionamento com Paul. Dormiu com outros homens e morou por um tempo na casa de Linda. Tony ficou arrasado. Todas as noites ele ligava para ela, exigindo saber por que ela o havia deixado. Todas as noites Anne explicava. As coisas simplesmente aconteceram assim. O amor se desvanece, talvez nem fosse o amor que os havia unido. Ela precisava de outras coisas. Durante vários meses, Tony continuou ligando, perguntando o que a levara a terminar o casamento.
Em uma ocasião, a irmã de Tony ligou e, humildemente, Anne se lembra, implorou que ela desse outra chance ao irmão. A irmã de Tony disse que havia ligado para os pais deles em Great Falls e não sabia o que mais fazer. Anne ficou atônita com a notícia, mas ao mesmo tempo achou incrivelmente comovente. Finalmente, a irmã de Tony caiu em prantos. Pediu desculpa pela ligação. Já passava da meia-noite e desligou. Tony viajou para São Francisco 2 vezes, tentando convencê-la a voltar. Os telefonemas foram incontáveis. Finalmente, Tony pareceu aceitar o inevitável, mas continuou ligando para ela. Gostava de falar sobre viagem a Taiwan, o casamento deles, as coisas que tinham visto. Perguntava a Anne como eram as Filipinas e, em troca, contava sobre a Coreia do Sul. Às vezes lamentava não ter ido com ela às Filipinas, e Anne tinha que lembrá-lo de que preferia assim. Quando Anne perguntava sobre a banca de frutas, sobre como estavam os negócios, Tony respondia com monossílabos, mudava de assunto rapidamente. Uma noite a irmã de Tony ligou novamente. A princípio, Anne ouviu apenas um murmúrio e implorou que ela falasse mais alto. A irmã de Tony elevou a voz, mas apenas um pouco, e contou que Tony havia cometido suicídio naquela manhã. Então perguntou-lhe num tom que não demonstrava nenhum ressentimento se ela pretendia ir ao funeral. Anne disse que sim. Na manhã seguinte, em vez de pegar um avião para Seattle, ela pegou um que, depois de algumas horas, a deixou na Cidade do México. Tony tinha 22 anos. Durante os dias em que Anne esteve na Cidade do México, eu poderia tê-la reencontrado e me apaixonado por ela. Mas Anne duvida disso. Foram dias inacreditáveis, ela recorda, como se estivesse vivendo um sonho, embora, apesar de tudo, ela tenha tido tempo para passear, visitando os museus da cidade e quase todas as ruínas pré-colombianas que ainda se erguem em meio aos prédios e ao trânsito. Ela tentou encontrar Rubén, mas não conseguiu. Depois de 2 meses, pegou um avião para Seattle e foi visitar o túmulo de Tony. Ela quase desmaiou no cemitério. Os anos seguintes passaram voando. Havia homens demais, empregos demais, tudo demais. Uma noite, enquanto trabalhava em uma cafeteria, ela fez amizade com 2 irmãos, Ralph e Bill. Naquela noite ela dormiu com os 2, mas enquanto fazia amor com Ralph, ela olhava nos olhos de Bill. E enquanto fazia amor com Bill, ela fechou os olhos e continuou a ver os olhos de Bill. Na noite seguinte, Bill apareceu, mas desta vez sozinho. Naquela noite, eles dormiram juntos, mas em vez de fazer amor, conversaram. Bill era o operário da construção civil e via o mundo com coragem e tristeza, assim como Anne. Ambos eram os mais novos de 2 irmãos, ambos nascidos em 1948, e até se pareciam fisicamente. Não passou um mês antes de decidirem morar juntos. Nessa época, Anne recebeu uma carta de Susan. Ela havia se divorciado e estava em tratamento para alcoolismo. Na carta, ela dizia que frequentava reuniões dos alcoólicos anônimos 1 vez por semana, às vezes mais, e que isso estava lhe abrindo um mundo totalmente novo. Anne respondeu com um típico cartão postal de São Francisco, dizendo coisas que ela não queria dizer de verdade, mas quando terminou de escrevê-lo, pensou em Bill e em si mesma. Pareceu-lhe que finalmente havia encontrado algo na vida. Seu próprio clube pessoal de alcoólicos anônimos. Algo muito forte ao qual se agarrar. Um galho alto do qual fazer seus exercícios, seus malabarismos. A única coisa que ela detestava em seu relacionamento com Bill era o irmão dele. Às vezes Ralph chegava em casa à meia-noite completamente bêbado e arrastava Bill da cama para conversar sobre os assuntos mais absurdos. Eles falavam sobre uma cidade em Dakota onde haviam morado na adolescência. Falavam sobre a morte e o que vem depois dela. Nada, segundo Ralph. Menos que nada, segundo Bill.
Falavam sobre a vida do homem, que consiste em estudar, trabalhar e morrer. Ocasionalmente, embora essas ocasiões se tornassem cada vez mais raras, Anne participava dessas conversas e tinha que admitir que gostava da inteligência de Ralph, ou talvez da sua astúcia em descobrir os pontos fracos nos argumentos alheios. Mas uma noite Ralph tentou dormir com ela e a partir daí o relacionamento deles se tornou mais distante, até que Ralph parou de ir à casa dela completamente. 6 meses depois de morarem juntos, mudaram-se para Seattle. Anne conseguiu um emprego em uma distribuidora de eletrodomésticos e Bill encontrou trabalho em um prédio de 30 andares em construção. Pela primeira vez, a situação financeira deles era realmente boa, e Bill sugeriu que comprasse uma casa e se estabelecesse em Seattle de vez. Mas Anne preferiu adiar a compra e eles se contentaram em alugar um apartamento em um prédio onde moravam apenas 3 famílias, que compartilhavam um jardim esplêndido. No jardim, Anne se lembra, crescia um carvalho, uma faia e as paredes do prédio eram cobertas de era. Talvez aqueles tenham sido os anos mais tranquilos de sua vida nos Estados Unidos, lembra Anne. Mas um dia ela adoeceu e os médicos diagnosticaram uma doença grave. Durante esse período, seu humor ficou irritadiço e ela não suportava mais as conversas de Bill. Nem seus amigos, nem mesmo vê-lo chegar todos os dias com suas roupas de operário. Ela também não suportava o próprio trabalho, então um dia pediu demissão, arrumou algumas roupas em uma mala e apareceu no aeroporto de Seattle sem saber ao certo que tipo de avião pegaria. De alguma forma, o que ela queria era voltar para Great Falls, ir para casa, conversar com seu pai, um médico, que sem dúvida poderia aconselhá-la. Mas quando estava no aeroporto, tudo parecia uma farsa. Por 5 horas ela ficou sentada no aeroporto de Seattle, pensando em sua vida e em sua doença, e ambas pareciam vazias, como um filme de terror, como uma armadilha sutil. Aqueles filmes que não parecem assustadores, mas que no fim obrigam o espectador a gritar ou a fechar os olhos. Ela teve vontade de chorar, mas não chorou. Deu meia volta, voltou para casa em Seattle, esperou Bill retornar. Quando Bill chegou, ela contou-lhe tudo o que tinha acontecido naquele dia e pediu a sua opinião. Bill disse que não entendia nada, mas que ela podia contar com seu apoio. Após uma semana, porém, as coisas pioraram novamente. Bill e Anne beberam, discutiram, fizeram amor e dirigiram por bairros desconhecidos que, no entanto, guardavam vagas lembranças para Anne. Naquela noite, Anne se lembra de que quase sofreram um acidente de carro várias vezes. Os dias seguintes só pioraram. Alguns meses depois, Anne foi submetida a uma cirurgia, mas os resultados foram inconclusivos. Por hora, a doença estava controlada, mas Anne precisava continuar tomando a medicação e fazendo exames médicos constantes. O risco de uma recaída, segundo Anne, poderia ser fatal. Pouco mais se destaca daqueles meses. Anne e Bill foram passar o Natal em Great Falls. Susan voltou a beber. Linda continuou vendendo drogas em São Francisco e desfrutava de uma situação financeira confortável, embora seus relacionamentos amorosos fossem instáveis. Paul comprou uma casa e a vendeu pouco depois. Às vezes, principalmente à noite, eles se ligavam e conversavam como estranhos, friamente, sem nunca tocar nos assuntos que Anne considerava importantes. Certa noite, enquanto faziam amor, Bill sugeriu que tivessem um filho. A resposta de Anne foi breve e calma. Ela simplesmente disse não, que ainda era muito jovem. Mas por dentro ela sentia que ia gritar. Ou seja, ela via a separação, a linha que marcava a fronteira entre não gritar e gritar. Era Anne recorta. Como abrir os olhos dentro da maior caverna da Terra. Nessa época ela teve uma recaída e os médicos decidiram operá-la novamente.
Seu ânimo despencou, assim como o de Bill. Havia dias que parecia 2 zumbis. A única atividade que Anne apreciava era ler. Ela devorava tudo que caía nas mãos, especialmente ensaios e romances americanos. Mas também lia poesias e livros de história. À noite não conseguia dormir e muitas vezes ficava acordada até às 6 ou 7 da manhã. Quando finalmente adormecia, era no sofá, incapaz de entrar no quarto que dividia com Bill e deitar-se ao seu lado. Não por rejeição, muito menos por repulsa, lembra Anne. Às vezes ela até entrava no quarto e ficava um tempo observando Bill dormir, mas era incapaz de se deitar ao lado dele e encontrar paz. Após sua segunda operação, Anne arrumou suas roupas e livros em algumas malas novamente e desta vez deixou Seattle definitivamente. Primeiro ela foi para São Francisco. Em seguida, voou para a Europa. Ela chegou à Espanha com dinheiro suficiente apenas para sobreviver por algumas semanas. Passou 3 dias em Madrid e depois foi para Barcelona. Em Barcelona tinha o endereço de um amigo de Paul, mas quando ligava ninguém atendia. Esperou uma semana, ligando para o amigo de Paul de manhã, à tarde e à noite, e fazendo longas caminhadas pela cidade, sempre sozinha, ou lendo sentada em um banco do parque da cidadela. Hospedou-se em uma pensão em Las Ramblas e comia em restaurantes baratos na cidade velha. A insônia, imperceptivelmente, desapareceu. Certa tarde ligou a cobrar para Bill e não conseguiu contato. Então ligou para os pais, mas eles também não estavam em casa. Saindo da companhia telefônica, parou em uma cabine telefônica e ligou novamente para o amigo de Paul, mas ninguém atendeu. Por um instante o pensamento de estar morta lhe passou pela cabeça, mas ela o afastou imediatamente. Solidão era uma coisa, mas a morte era outra bem diferente. Naquela noite, Anne recorda que tentou ler até muito tarde um livro sobre a vida de Willa Cather, que Linda lhe dera antes da viagem, mas o sono a venceu. No dia seguinte, ligou a cobrar para Paul e o encontrou. Contou-lhe sobre o amigo em Barcelona, mas não mencionou nada sobre a situação financeira. Paul pensou por alguns segundos, então lembrou-se de ligar para uma amiga, embora talvez fosse um pouco exagerado, que morava em Maiorca, mas tinha uma casa na província de Girona, uma mulher chamada Glória que começara a estudar música depois dos 40 e agora tocava na orquestra sinfônica de Palma ou algo parecido. Você provavelmente também não a encontrará, disse Paul, ou pelo menos é o que Anne se lembra. Depois ligou para Susan em Great Falls, pediu-lhe que lhe enviasse dinheiro para Barcelona. Susan prometeu que o faria naquele mesmo dia. Sua voz soava estranha, como se a ligação a tivesse apanhado na cama ou como se estivesse bêbada. Esta última possibilidade alarmou Anne, pois talvez Susan se esquecesse de enviar o dinheiro. Naquela noite, de uma cabine telefônica em Las Ramblas, ela ligou 2 vezes para Glória. Na segunda tentativa, conseguiu falar com ela, explicou toda a situação. Conversaram por 15 minutos, após os quais Glória disse para ela ir morar em sua casa em Viladelmos, um vilarejo perto de Benioios, onde ficava o famoso lago, para não se preocupar com dinheiro. Ela a pagaria quando conseguisse um emprego. Quando Anne perguntou como poderia entrar na casa, Glória disse que a dividia com outras 2 americanas, que uma delas provavelmente estaria lá quando ela chegasse. A voz de Glória, Anne se lembra, não era calorosa, não era afetada. Tinha um vago sotaque da Nova Inglaterra, embora ela soubesse imediatamente que não era da Nova Inglaterra. Era uma voz objetiva, semelhante à de Linda, menos nasalada que a de Linda. A voz de uma mulher caminhando sozinha. Essa imagem corresponde aos filmes de faroeste, onde poucas mulheres caminham sozinhas, mas foi a imagem que Anne usou. Então ela esperou em Barcelona por mais 2 dias até que o dinheiro de Susan chegasse. Pagou a hospedagem e alimentação
e partiu para Viladelmos, uma vila com não mais de 50 habitantes no inverno e pouco mais de 200 no verão. Exatamente como Glória havia lhe garantido. Um dos americanos estava em casa, esperando por ela. Seu nome era Dan e ele dava aulas de inglês em Barcelona. Mas todos os fins de semana ia para Viladelmos e escrevia romances policiais. Naquele inverno, Anne só saiu da vila para ir ao médico em Barcelona. Dan chegava nas noites de sexta-feira, às vezes Christine, a outra americana. Muito raramente outras pessoas apareciam, geralmente americanas, mas, em geral, Dan e Christine usavam a casa para ficarem sozinhos. Dan com seus manuscritos, Christine com seu tear. No resto da semana, Anne escrevia cartas, lia. No quarto de Glória, encontrou uma grande biblioteca em inglês. Limpava ou fazia os reparos que a idade da casa frequentemente exigia. Com a chegada da primavera, Christine conseguiu um emprego para ela como professora em uma escola de idiomas em Girona. E durante os primeiros dias, Anne dividiu uma casa com uma inglesa e uma americana. Mas depois, dadas as perspectivas promissoras do novo emprego, ela decidiu alugar um apartamento em Girona. Contudo, passava os fins de semana em Viladelmos. Por essa época, Bill veio visitá-la. Era a primeira vez que ele saía dos Estados Unidos e passou um mês viajando pela Europa. Ele não gostou. Anne lembra que ele também não gostou do ambiente em Viladelmos, embora Dan e Christine fossem pessoas simples. Aliás, Dan era bastante parecido com Bill. Ele havia trabalhado na construção civil por um tempo, tinha tido experiências semelhantes às de Bill e se considerava injustificadamente um cara durão. Mas Bill não gostava de Dan, e Dan provavelmente também não gostava de Bill, embora se abstivesse de demonstrar. O reencontro, Anne lembra, foi ao mesmo tempo bonito e triste, mas, no fundo, acrescentou ela, essas palavras mal conseguiam descrever algo indefinível. Por essa época eu a vi pela primeira vez. Eu estava em um bar na Rambla, em Girona, no La Arcada, e vi Bill entrar e depois a vi entrar. Bill era alto, de pele escura e cabelos completamente brancos. Anne era alta, esbelta, com maçãs do rosto proeminentes e cabelos castanhos muito lisos. Eles se sentaram no bar e eu mal conseguia desviar o olhar. Fazia muito tempo que eu não via um homem e uma mulher tão bonitos, tão seguros de si, tão distantes e inquietantes. Todo o bar, La Arcada, deveria se curvar diante deles, pensei. Pouco tempo depois, vi Bill novamente. Ele estava caminhando por uma rua em Girona e, claro, já não parecia tão bonito. Parecia sonolento, com pressa. Alguns dias depois, enquanto eu descia do meu apartamento em La Pedrera, vi Anne. Ela estava se aproximando e nos olhamos por alguns segundos. Naquela época, Anne lembra, ela havia saído da escola de idiomas e dava aulas particulares de inglês, ganhando bom dinheiro. Bill havia se mudado e ela morava em frente ao Bar Freaks e ao Cinema Ópera, no centro histórico de Girona. Acho que foi aí que começamos a nos encontrar com frequência. E mesmo sem conversar, nos reconhecíamos. Suponho que em algum momento, como é comum entre os habitantes de uma cidade pequena, começamos a nos cumprimentar. Certa manhã, enquanto eu conversava na Rambla com Pep Colomer, um velho pintor de Girona, Anne parou e falou comigo pela primeira vez. Não me lembro do que dissemos um ao outro, talvez nossos nomes, nossos países de origem. No fim, convidei-a para jantar em minha casa naquela noite. Era Natal, ou perto disso, e eu fiz uma pizza e comprei uma garrafa de vinho. Conversamos até muito tarde. Foi então que Anne me contou que já havia ido ao México várias vezes. Em geral, suas aventuras eram muito parecidas com as minhas. Anne acreditava que isso acontecia porque uma vida, ou a juventude, seja lá o que for, sempre se assemelhava à outra, mesmo que existam diferenças objetivas e até antagônicas. Eu preferia pensar que, de alguma forma, tínhamos percorrido o mesmo mapa,
travado as mesmas batalhas, compartilhado uma educação sentimental comum. Às 5 da manhã, talvez mais tarde, fomos para a cama e fizemos amor. De repente, Anne se tornou importante na minha vida. O sexo foi o pretexto nas 2 primeiras semanas, mas depois eu percebi que, acima dos nossos encontros amorosos, o que realmente nos atraía era a amizade. Nessa época, eu costumava ir à casa dela por volta das 8 da noite, quando ela terminava sua última aula particular, e ficávamos conversando até 1 ou 2 da manhã. Nesse meio tempo, ela fazia sanduíches, abríamos uma garrafa de vinho e ouvíamos música ou íamos ao Freaks para continuar bebendo e conversando. Muitos dos viciados de Girona ficavam perto daquele bar, e não era incomum ver os bad boys locais perambulando por ali. Mas Anne frequentemente relembrava os caras maus de São Francisco, caras realmente maus. E eu frequentemente me lembrava dos do México. E ríamos muito, embora agora, honestamente, eu não sabia do que estávamos rindo. Talvez apenas de estarmos vivos, nada mais. Às 2 da manhã nos despedíamos e eu subia para minha casa no alto de La Pedrera. Uma vez acompanhei-a ao México, na clínica de Seix, em Barcelona. Naquela época eu estava saindo com outra garota e Anne com um arquiteto de Girona, mas não me surpreendeu. Na verdade, me lisonjeou. Quando, ao entrar na sala de espera, ela sussurrou que provavelmente me confundiriam com o marido dela. Uma vez fomos juntos a Vila Demos. Anne queria que eu conhecesse Glória, mas Glória não apareceu naquele fim de semana. Em Vila Demos, porém, descobri algo que até então apenas suspeitava. Anne podia ser diferente, podia ser outra pessoa. Foi um fim de semana terrível. Anne bebeu sem parar. Dan entrava e saía do quarto sem dar nenhuma explicação. Estava escrevendo. E eu tive que aturar um ex-aluno catalão de Cristina ou de Dan, o típico idiota de Barcelona ou Girona, mais americano do que os próprios americanos. No ano seguinte, Anne viajou para os Estados Unidos. Ela ia visitar seus pais e sua irmã em Great Falls e depois seguiria para Seattle para ver Bill. Recebi um cartão postal de Nova York, depois um de Montana, mas nenhum de Seattle. Mais tarde, recebi uma carta de São Francisco, na qual ela me contava que seu encontro com Bill em Seattle tinha sido desastroso. Imaginei-a escrevendo a carta no apartamento de Linda ou de Paul, bebendo, talvez chorando, embora Anne normalmente não chorasse. Quando ela voltou, trouxe algumas coisas dos Estados Unidos. Certa tarde, ela me mostrou, eram os diários que começara a escrever logo após chegar a São Francisco e que continuou até pouco depois de seu primeiro encontro com Bill e Ralph. Ao todo, 34 cadernos com pouco menos de 100 páginas cada, escrito em ambos os lados com uma caligrafia pequena e rápida, repletos de desenhos, plantas. Plantas de quê? Perguntei quando os vi pela primeira vez. Plantas de casas ideais, plantas de cidades ou bairros imaginários, plantas dos caminhos que uma mulher deveria seguir, mas não seguiu. E citações. Os diários permaneceram numa gaveta da sala de estar e gradualmente comecei a folheá-los, na presença de Anne, até que minhas visitas se tornaram bastante estranhas. Eu chegava, sentava-me na sala, Anne colocava música ou começava a beber, e eu lia os diários em silêncio. Falávamos apenas ocasionalmente, geralmente para perguntar algo que eu não entendia, expressões e palavras desconhecidas. Mergulhar naquela escrita diante da autora. Às vezes era doloroso. Eu tinha vontade de jogar os cadernos no chão, correr até ela e abraçá-la. Mas na maior parte do tempo era estimulante, embora eu não soubesse dizer exatamente o que me estimulava. Era como desenvolver uma febre imperceptivelmente. Eu tinha vontade de gritar ou fechar os olhos, mas a caligrafia de Anne tinha o poder de costurar a boca e cravar palitos de fósforo nas pálpebras, de tal forma que era impossível parar de ler. Um dos primeiros cadernos era inteiramente dedicado a Susan, e as palavras horror ou amor fraternal não chegam nem perto de descrevê-lo.
2 cadernos foram escritos após o suicídio de Tony e eram uma série de reflexões, divagações sobre juventude, amor, morte, as paisagens agora turvas de Taiwan e das Filipinas, onde ela não estivera com Tony, as ruas e cinemas de Seattle e os pôres do sol privilegiados do México. Um caderno condensava sua primeira experiência com Bill, e eu não me atrevi a lê-lo. Minha opinião, claro, medíocre. Você deveria publicá-los, eu disse, e então acho que apenas dei de ombros. Naqueles dias, um dos temas recorrentes de Anne era a idade, a passagem do tempo, os anos que lhe restavam até completar 40 anos. A princípio pensei que fosse apenas vaidade, como uma mulher como Anne Moore poderia se preocupar em chegar aos 40. Mas logo percebi que seu medo era real. Em uma ocasião, seus pais vieram visitá-la, mas eu não estava em Girona, e quando voltei, Anne e seus pais já haviam partido para a Itália, Grécia e Turquia. Pouco depois, o relacionamento de Anne com o arquiteto terminou amigavelmente, e ela começou a namorar um ex-aluno, técnico em uma empresa de importação de máquinas. Ele era um homem quieto e baixo, bem mais baixo que Anne, com uma diferença que uma pessoa pretensiosa poderia descrever como não apenas física, mas metafísica, mas achei impertinente lhe dizer. Acho que Anne tinha 38 anos na época, e o técnico 40, e essa era a sua principal vantagem, ser mais velho que ela. Um dia deixei Girona definitivamente, e quando voltei, Anne não morava mais no apartamento em frente ao cinema da ópera. Não dei muita importância. Ela sabia o meu novo endereço, mas não tive notícias dela por um longo tempo. Durante os meses em que não a vi, Anne Moore viajou pela Europa e África, sofreu um acidente de carro, deixou um emprego de técnica de importação de máquinas, recebeu a visita de Paul, recebeu a visita de Linda, começou a se envolver com Argelino, teve uma infecção nervosa nas mãos e nos braços e leu vários livros de Willa Cather, Eudora White e Carson McCullers. Um dia, finalmente, ela apareceu na minha casa. Eu estava no quintal, arrancando ervas daninhas, quando de repente ouvi seus passos. Me virei e lá estava Anne. Naquela tarde fizemos amor como uma forma de mascarar a pura alegria que sentíamos por estarmos juntos novamente. Dias depois fui visitá-la em Girona. Ela agora morava na parte mais nova da cidade, em uma pequena cobertura, e me contou que seu vizinho era um senhor russo, um sujeito chamado Alexei, a pessoa mais doce e educada que ela já conhecera. Ele usava o cabelo bem curto e não fazia nenhum esforço para esconder os fios brancos. Perguntei o que tinha acontecido com sua linda cabeleira. Pareço uma hippie velha, disse ela. Ela estava prestes a viajar para os Estados Unidos. Desta vez, o argelino iria acompanhá-la. E acho que eles estavam tendo problemas para obter os vistos no consulado americano em Barcelona. Então isso é sério, eu lhe disse. Ela não respondeu. Disse que no consulado achava que o argelino planejava ficar e viver nos Estados Unidos para sempre. Não é esse o caso? Perguntei. Não é esse o caso, ela disse. O resto do tempo passou quase desapercebido. Já não me lembro do que dissemos uma à outra, do que compartilhamos. Coisas sem importância, certamente. Então fui embora e nunca mais a vi. Depois de algum tempo recebi uma carta dela escrita em espanhol, The Great Falls. Ela me contou que sua irmã Susan havia cometido suicídio, com uma overdose de barbitúricos. Seus pais e o companheiro da irmã, um carpinteiro de Missoula, ficaram devastados e não conseguiam entender nada. Mas prefiro ficar em silêncio, disse ela. Não há motivo para acrescentar mais dor a este luto, ou 3 pequenos enigmas ao luto. Como se o luto já não fosse um enigma suficiente, ou como se o luto não fosse a resposta enigmática para todos os enigmas. Pouco antes de deixar a Espanha, disse ela,
e com isso pôs fim à morte de Susan. Ela havia recebido vários telefonemas de Bill. Segundo Anne, Bill ligava para ela a qualquer hora do dia e quase sempre acabava a insultá-la. Quase sempre acabavam a insultar-se mutuamente. Nas últimas chamadas, Bill ameaçou ir a Girona e matá-la. O paradoxo, disse ela, era que ela, quem estava a caminho de Seattle, embora, pensando bem, quase não lhe restassem amigos para visitá-la. Ela não mencionou nada sobre o argelino, mas eu presumi que ele estivesse lá com ela, ou pelo menos era o que eu preferia presumir para evitar pesadelos. Depois disso, nunca mais tive notícias dela. Passaram-se vários meses. Mudei-me, fui morar no litoral, numa cidadezinha que Juan Marcé elevou ao status de mito nos anos 60. Tinha muito trabalho e muitos problemas para me dedicar a qualquer coisa relacionada a Annie Moore. Acho que até me casei. Finalmente, um dia peguei um trem de volta para a cinzenta Girona e para o pequeno apartamento no sótão de Annie. Exatamente como eu havia imaginado. Um estranho atendeu a porta. Claro, eu não fazia ideia de quem era o inquilino anterior. Antes de ir embora, perguntei se um senhor russo, um homem idoso, morava no prédio. O estranho disse que sim e que eu deveria bater em uma das portas do segundo andar. Fui atendido por um senhor muito idoso que mal conseguia andar, apoiando-se desajeitadamente em uma enorme bengala de carvalho que mais parecia um cetro ou uma arma do que uma bengala. Ele se lembrava de Annie Moore. Na verdade, ele se lembrava de quase tudo o que havia acontecido no século XX, embora admitisse que isso não era motivo de orgulho. Expliquei que não tinha notícias dela há muito tempo e que o procurara em busca de informações. Tenho poucas informações, disse ele. Apenas algumas cartas da América, um país maravilhoso onde eu gostaria de ter vivido mais tempo. Ele aproveitou a oportunidade para me contar brevemente sobre os anos em que morou em Nova York e suas aventuras como croupier em Atlantic City. Então lembrou-se das cartas e me ofereceu um chá enquanto as procurava. Finalmente reapareceu com 3 cartões postais. Todos da América, disse ele. Não sei quando percebi que ele estava completamente louco. Parecia lógico, considerando tudo. Parecia justo. E eu relaxei, antecipando o fim. Russo me entregou os 3 cartões enquanto tomávamos o chá fumegante. Estavam em ordem de chegada, escritos em inglês. O primeiro era de Nova York, reconhecia a caligrafia de Annie. Dizia as coisas de sempre, terminava implorando para que ele se cuidasse, comesse todos os dias e assegurando-lhe que se lembrava dele e lhe mandava beijos. O cartão postal era uma foto da Quinta Avenida. O segundo era de Seattle, uma vista aérea do porto, bem mais breve que o primeiro, também mais ininteligível. Entendi que falava de exílios e crimes. O terceiro era de Berkeley, de uma rua tranquila na Boêmia, Berkeley. Segundo a legenda, revendo meus velhos amigos e fazendo novos, dizia a caligrafia clara de Annie Moore. Terminava da mesma forma que o primeiro, aconselhando o querido Alexei a se cuidar e a não se esquecer de comer todos os dias, mesmo que fosse pouco. Olhei para o russo com tristeza e curiosidade. Ele retribuiu meu olhar com simpatia. Você seguiu o conselho dela? Perguntei. Claro, sempre sigo os conselhos de uma dama, respondeu ele. 1995, 1996.